Amém, glória a Deus, amém, meninas. Nessa noite eu vou estar orando para a gente dar início e logo após Ruth vai estar louvando para nós, amém? Profetiza Ruth, aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nessa noite, Pai amado, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, Deus, de estar em tua presença, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela vida do teu povo, Pai, que estão aqui nessa noite, Pai, porque tem sede e fome de ti. Espírito Santo de Deus, eu te apresento a vida de cada uma delas, Pai. Eu te apresento a vida, Senhor Deus, da Ruth, Pai. Eu te apresento, Pai, a vida das meninas que ainda vão entrar nesta live, Pai. Eu te agradeço, Espírito Santo, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Pai amado, Pai querido, tu tens liberdade neste ambiente, Pai. Tu tens liberdade, Pai, de não só usar a mim, mas de usar as tuas filhas, Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado. Pai, se move neste ambiente, se move, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós já consagramos esse tempo a Ti. Senhor Deus, eu já consagro, Pai, a rede de internet, Pai, a rede de energia, que todo e qualquer impedimento, Senhor Deus, do inimigo contra a nossa vida, Pai, que todo e qualquer impedimento do inimigo contra esta célula já caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu abençoo a vida de cada mulher, Senhor Deus, que vai entrar aqui nesta noite, aquelas que não puderam estar. Senhor Deus, eu te peço, Pai amado, que o Senhor venha com a sua doce e preciosa presença, que a palavra, Senhor Deus, dessa noite venha tocar os nossos corações e que o teu nome, Pai, venha ser glorificado, Senhor Deus, neste ambiente. Pai, tu és bem-vindo aqui. Usa a tua filha, Pai, no louvor, Pai, que ela rasgue os céus neste ambiente, Pai. Ela tem liberdade, Senhor, neste lugar de te adorar e de te glorificar. E que a tua presença, Deus, venha inundar a nossa casa. Que a tua presença, ó Deus, venha inundar o nosso coração, venha inundar a nossa vida. Pai, nós já abrimos as portas do nosso coração para que entre o Rei da Glória, Pai. Nós já abrimos as portas do nosso coração para que o Senhor venha, Pai, ministrar o nosso coração. Pai amado, fala conosco nessa noite, não o que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Pai, se necessário for, nos corrige, nos alinha, nos exorta, Pai. Mas nos coloca, ó Deus, no centro da tua vontade. Senhor Deus, eu já consagro essa célula a ti. Eu já te apresento a vida das meninas que aqui estão. Eu já te apresento a vida de cada mulher que está naquele grupo. E te peço, Espírito Santo de Deus, que hoje o Senhor traga, Pai, um despertamento, Pai, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Aleluia. Diz a palavra do Senhor Jesus. Bem-aventurados os que em ti, Senhor. Bem-aventurados os que trilham o caminho certo e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus caminhos, que buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Se mostram os seus pés, se e dê suas coroas ao cordeiro e a ele canta os mantos se mostram os seus pés, se dê suas coroas ao cordeiro e a ele canta. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo.
pois tudo vem dentro e tudo para ti. Tu és agora, oh, nós te adoramos, tu és digno de tudo, oh, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tu és agora. Arpaçuricar. O santo santo se prostra aos seus pés. Os cidadãos destruam coroas ao cordeiro e a ele cantam. Tu és digno de tudo. Receba nossa adoração. Tu és digno de tudo. Oh, Jesus, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu és agora. Diga pra ele que tu és digno de tudo. Oh, nenhum ídolo tomará o teu lugar. Tu és digno de tudo. Rebabaê, remaê, pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tu és agora. Tua glória, Jesus. A tua é a glória, teu louvor seja. Sarvavagaravacanderevas. Jesus. Jesus. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Aleluia, Jesus. Reba chega. Aleluia, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia.
Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo, ó Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, é o Senhor poderoso, digno de louvor, de louvor. Amém. Aleluia, Jesus. Eu vim adorar a Ele. Eu vim adorar a Ele. Eu vim te buscar, eu vim te adorar, Senhor Jesus. Oh, Yahvé, oh, Yahvé, Yahvé, Yahvé. Eu te quero, eu te busco, ansiosamente, ansiosamente, com a terra seca, como a terra seca. Rabacrebas. Voltar para casa mais nosso para Sarabashore Canderebas. Oh, volta da casa mais simples, longe da morte não entra, estrada que corre para o mar, o vento que abre caminho é você. Rebasharei. É, oh, é você. Nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado, com que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. Rabai, cada oh, serebababas, oh, é você. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, e o vento forte é você, que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é o Senhor, é tudo sobre Jesus. Mais perto
do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, e mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo, me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Então me faz entender, me faz entender que a tempestade é o Senhor, chuva forte é o Senhor, vento forte é o Senhor, e me faz tremer as pernas, a porta aberta. Eu vou subir um monte que muitos desistem e vou ficar até te eu vou entrar na casa e vou fazer e vou ficar até te eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar. Eu vou subir um monte que muitos desistem e vou ficar até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer, eu vou fazer até te encontrar. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta, mas a fechada é você, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Oh, Jesus. Oh, eu não quero sair da sua presença, Senhor. Eu não quero sair, eu não quero sair. Eu não quero sair dessa nuvem, a nuvem com a mão de um homem, a nuvem. Eu quero estar, permanecer. Eu quero estar, permanecer. Eu quero estar, permanecer, permanecer, permanecer. Eu quero estar, permanecer. Oh, Espírito Santo, nós queremos a tua presença mais que o ouro, mais que a prata, Senhor. Oh, recandala maraba xarabala baraba cantere barabarabaço. Santo, 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 santo. Oh, a ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, a ti a adoração. Oh, aleluia. Oh, nós te exaltamos.
nós te exaltamos. Oh, recandalamash, recanderebai. Recandarabalabaxerererere. Oh, aleluia! Aleluia! Santo, santo, santo. En medio de este valle de Rebacalaba, cheio de escuridão, de Candaraba, oigo la voz del Padre, de Rebacandereba, perguntar si vivirá. Yo profetizaré que en este lugar, yo que estaba muerto, resucitará. Yo profetizaré que en este lugar, yo profetizaré que en este lugar, lo que estaba muerto, vivirá, 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 vivirá. En medio de este valle, Rebacalaba, medio de escuridão. ¿Sabe que eu escuto? Oigo la voz del Padre, de Rebacalaba, perguntar se vivirá. Filho do homem, eu profetizarei en este lugar, lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré en este lugar. Yo profetizaré que en este lugar, lo que estaba muerto. Yo siento un viento recio que se está moviendo en su espíritu, en su espíritu. Yo siento un viento recio que se está moviendo en su espíritu. Quita, quita, es su espíritu, es su espíritu, es su espíritu. Oh, es su espíritu, es su espíritu, es su espíritu. Es su espíritu, es su espíritu, es su espíritu. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré que en este lugar de Calabay que le barabas. Yo profetizaré que en este lugar lo que estava muerto, Calabaya, Suricantereba. Se você crê, levante a sua mão e profetiza, 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 profetiza a vida onde havia morte, ele ressuscita, ele ressuscita. Ressuscita, ressuscitará, ressuscitará, ressuscitará. Ressuscitará, ressuscitará, ressuscitará. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Oh,
aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar nessa atmosfera de glória, Pai. Arabadaia sobe de cantarabaia sora bababaxê. Hoje é dia de subirmos ao monte da entrega, ao monte da adoração. Rabadaia cantaraba sube de cantarabaçô. Era cantarabaçô darabaxê. Eu não sei você, mas eu já estou sentindo a presença de Deus de forma tangível. Racantaraba sube de cantarabaçô. Eu quero profetizar, Senhor Deus, vida sobre a nossa casa, vida sobre a nossa família. Arabadaia cantarabaçô. Eu quero profetizar vida, rabaiaçô, darabaxô, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida de oração, sobre as nossas finanças, sobre a nossa vida profissional. Aracantarabasô, de cantarabaxora, bababababaxê, erabadarabaçora, babababaxeira, cantarabaçô. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Espírito Santo, vai inundando as tuas filhas com essa nuvem de glória. Aracantarabaiaçô, vai reacendendo a chama, Senhor Deus, do primeiro amor. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, Espírito Santo de Deus, nessa noite. Vai tocando, Espírito Santo de Deus, nessa noite. Racantarabaçora, babababaxê. Vai ressuscitando, Senhor Deus, vai ressuscitando os sonhos, Pai. Vai ressuscitando o chamado. Vai ressuscitando o chamado, Senhor Deus, em nome de Jesus, esse casamento, Pai. Essas finanças, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Vai ressuscitando, Senhor Deus, a vida espiritual dessa pessoa. Nós declaramos vida, 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 que flua o teu rio de vida, que flua o teu rio de vida, que flua o teu rio, Senhor, sobre este ambiente, Pai, que flua o teu rio, Senhor Deus, sobre este lugar. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se deixar, meninas, eu passo a noite orando, porque eu já estou tomada aqui pela presença. Quando o Ruth começou a louvar esse louvor, vou subir ao monte, e o Senhor começou a falar comigo, porque tem tudo a ver com a palavra que eu trouxe, que hoje é noite da gente subir ao monte da oração, amém? E o Senhor começou a falar comigo, hoje à tarde eu fui orar em línguas, fui ali me preparar, perguntando ao Senhor qual era a palavra. E o Senhor me trouxe essa palavra para falarmos hoje do poder da oração, do poder do secreto, amém? E quando a profetisa Ruth começou a falar sobre o subir ao monte, o Senhor começou a ministrar o meu coração, subir ao monte da oração, da entrega, da presença, do secreto, amém? Aleluia. E depois ela começou a louvar esse louvor aí eu já fui tomada aqui. Vocês sabem, né, como eu sou do manto. E aí Deus começou a falar comigo através desse louvor, que hoje é dia dele trazer vida, ressuscitar a nossa vida de secreto, a nossa vida de oração, amém? Porque a gente sabe que não é fácil ter uma constância. Quem nunca passou por um tempo de frieza espiritual, que não é que você está em pecado, mas você está ali na presença, mas você não tem força para buscar. Eu acredito que todos nós já passamos por esse tempo de sequidão, de você querer buscar, ter fome, ter sede, mas você não conseguir, de você passar por esses níveis de batalha, amém? Mas eu creio que hoje nós vamos sair daqui com sede, com fome da presença de Deus, amém? Abram a Bíblia de vocês lá em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Nós já te entregamos esse tempo, eu já coloco a minha vida diante das tuas mãos, Pai. Que seja o Senhor, Pai. Que seja o Senhor, que não seja eu, porque eu não tenho nada a oferecer se de ti não me for dado. Eu coloco, Senhor Deus, a minha vida nas tuas mãos, Pai. Que a partir de agora não seja eu, mas que seja o Senhor. Amém. Amém, meninas? Diz assim: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará.
Amém? Hoje à tarde eu fui orar, né? Fui ali fazer meu devocional, fui perguntar ao Senhor o que Deus queria falar conosco. O Senhor começou a falar sobre oração, sobre vida no secreto, amém? Porque é a nossa vida no secreto que vai nos manter de pé em todas as áreas da nossa vida, amém? É a nossa vida, é nós criarmos raízes no Senhor. Então, muitas das vezes a gente quer que o Senhor nos use em público, né? Que o Senhor nos use na igreja, que o Senhor nos use para a nossa família, que o Senhor nos use onde a gente vai, mas sem secreto nós não temos firmeza. Sem o secreto nós não temos, como é que eu posso dizer? Nós não temos raízes, amém? Nós precisamos do secreto para que a gente se mantenha de pé. E isso não significa que a gente não possa orar em público, porque aqui essa palavra fala, né, sobre as pessoas que oravam em público ali, mas isso se chama um nível de religiosidade. Pessoas que aparentam ser algo, mas que não são. Amém? Pessoas que estão debaixo de um espírito de religiosidade. Os fariseus eram assim. Eles oravam ali em público, mas no secreto, no seu interior, eles estavam podres. Então, quando o Senhor vem aqui nos ensinar sobre orar em secreto, é ter um momento com o Pai, é termos comunhão com o Pai. Amém? E o próprio Jesus, ele nos ensina sobre isso. Aleluia. Através da palavra, a gente vai ver Jesus se retirando, muitas das vezes, para ficar só com o Pai. Jesus fazia muitas coisas. Jesus ensinava, Jesus discipulava, Jesus curava, Jesus libertava. Mas o que sustentava o ministério de Jesus era o secreto. Jesus se retirava e ia para o secreto. Jesus se retirava e ia para o monte. Jesus se retirava e ia para os lugares altos, orar, buscar a presença de Deus. Amém? E o que eu quero dizer a você nessa noite é que não importa o lugar, o importante é nós praticarmos e desenvolvermos a nossa vida de oração. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então, nós precisamos ter esse secreto com o Senhor. E é no secreto que a gente arranca as nossas máscaras. É no secreto que Patrícia é ela mesma, né? É no secreto que eu me abro verdadeiramente para o Senhor. E no secreto é o lugar onde nós somos alinhados, tratados, transformados pela presença de Deus, amém? E não tem como nós sustentarmos algo sem o secreto, sem intimidade. O secreto é uma necessidade de cada um de nós. Nós temos sede, nós temos fome. Muitas das vezes nós estamos sentindo um vazio, uma tristeza, e isso às vezes é falta da presença de Deus. O Senhor busca se relacionar com seus filhos e Ele quer se relacionar comigo e com você. Amém? Eu sempre costumo falar sobre um casamento. Você vai ver o seu esposo ou a sua esposa só no domingo? Não. Você tem relacionamento com ele todos os dias. Todos os dias ele está ali, todos os dias vocês conversam, assim com os seus filhos ou com os seus pais. Não tem como a gente ter um relacionamento com uma pessoa sem ter comunhão, sem ter tempo junto, sem ter diálogo. Assim é a nossa vida com Deus. Não dá para a gente sustentar uma vida com Deus só no dia de culto. Não dá para a gente ter uma vida com Deus só no domingo, quando a gente vai para a igreja. Pelo contrário, eu acredito que foi Ruth que falou na última célula que culto é lugar de entrega, culto é lugar de sacrifício, é onde a gente vai entregar, mas é em casa, é no nosso secreto, que a gente tem que desenvolver esse relacionamento com o Pai. Quando nós saímos da nossa casa para o culto, é para entregar o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração a Ele, entregar tudo a Ele, aquilo que a gente gerou na semana, a gente entrega ao Pai no culto. Amém? Então, o secreto ela é uma necessidade. E quando nós vamos para a palavra do Senhor, a Bíblia fala que nós temos que orar incansavelmente, orar sem cessar. Ou seja, não é orar só quando eu estou livre, não é orar só quando eu posso, é eu estar ali nos meus afazeres diários, estar em comunhão com o Pai. Eu estar lavando uma louça e estar conversando com o Senhor. Eu estar varrendo uma casa e estar falando com o Senhor. Eu estar dirigindo e estar falando com o Senhor. Eu estar ali no trabalho e estar em comunhão com o Senhor. É orar sem cessar. E mesmo assim, mesmo a gente orando, orando, orando sem cessar, nada vai
tirar o lugar do secreto, que é aquele tempo que você para e você vai buscar ao Senhor, onde não tem ninguém, onde é só você e Deus, no lugar do encontro, na tenda do encontro. Amém? E é necessário, meninas, que a gente venha buscar esse lugar. Se nós queremos ir para o céu, se nós queremos termos azeites suficientes para chegar lá no grande dia, é necessário buscarmos ao Senhor. Amém? E assim, a Bíblia é clara quando fala ali das virgens prudentes e das virgens imprudentes. Todas são crentes, todas já conheciam a Deus, mas só algumas tinham relacionamento, só algumas tinham azeite de sobra, azeite para o grande dia. E hoje o Senhor nos pergunta: será que nós temos gerado o nosso azeite? Será que nós temos nos posicionado espiritualmente? Eu verdadeiramente creio que Deus está nos chamando para um despertamento espiritual. Eu não sei você, mas nos últimos dias o Espírito Santo ele tem me despertado para buscar mais a Ele, para a simplicidade do Evangelho, sabe? Que é a leitura da palavra, que é a oração, porque o Evangelho é simples, Jesus é simples, e o Senhor ele tem me chamado para esse lugar de entrega na presença dele. E quando nós vamos para o particular com o Senhor, quando nós vamos para o secreto com o Senhor, é ali que ele nos trata, é ali que ele nos alinha. É ali que ele nos mostra onde nós precisamos nos organizar. Amém? É ali que o Senhor vai tratando o nosso caráter. Se nós queremos ter um caráter alinhado, se nós queremos ter o caráter de Cristo, nós precisamos orar. Quanto mais oração, mais o Senhor vai nos alinhando. Quanto mais nós nos entregamos ao Senhor, mais Ele vai alinhando a nossa vida. E às vezes, quando a gente se dedica a buscar mais o Senhor, parece que tudo se bagunça, né? Vem a guerra espiritual, vem a batalha, vem tantas coisas, porque o inimigo quer que a gente pare, mas não é tempo de pararmos, não é tempo de desistirmos no caminho porque está mais difícil. Pelo contrário, quanto mais a pressão, maior é o azeite. Quanto mais nós somos prensadas, maior é o azeite. Amém? Eu estava agora conversando com uma pessoa e contando uma situação, e ela começou ali a conversar comigo, e eu falei para essa pessoa que não era tempo da gente murmurar, mas era talvez algumas situações que a gente esteja passando, são as provas que o Senhor coloca na nossa vida. E se a gente ficar murmurando, a gente não vai ser aprovado por Deus, porque nem toda prova é o inimigo. Às vezes o próprio Deus nos leva para que a gente seja tratado, para que a gente seja provado e aprovado por Deus. Amém? Então, é ali, no secreto, que o Senhor nos esmaga, esmaga o nosso ego, esmaga o nosso orgulho. É ali no secreto que o Senhor alinha a nossa vida. Filho, olha por aqui não. Olha, tu tá orgulhosa, tu tá rancorosa. Olha, tu magoou fulano e tu não pediu perdão. Tu percebeste como tu falaste com teu esposo? Tu percebeu como tu tratou teus pais? E ali o Senhor vai nos tratando, vai nos alinhando, vai nos moldando, amém? É no secreto que nós somos alinhadas para viver o nosso propósito. Porque todas nós não fomos criadas por um acaso, gente. A Bíblia é clara, todos nós temos um propósito. Eu e você temos um propósito, amém? Eu e você temos um propósito, desde um propósito eterno. O Senhor nos criou para algo. E muitas das vezes nós estamos perdidas, sem saber quem nós somos. E eu passei por essa fase. Esses dias mesmo, eu estava, Senhor, qual é a minha identidade, quem eu sou, o que o Senhor quer de mim. E o Senhor disse, vá orar. À medida que você se entregar a mim, mais eu me revelarei a você. E mais você vai estar dentro do propósito. E ali eu entendi que é no secreto que o Senhor vai nos levar a vivermos o nosso propósito, o nosso chamado. Amém? Muitas das vezes a gente está sem saber o porquê de fato, o que de fato o Senhor nos chamou. Mas quando nós temos relacionamento com Ele, Ele vai nos revelar e vai nos direcionar. Amém? E o nosso chamado pode ser muitas coisas ao longo da vida. O Senhor não se limita só a uma coisa. O nosso chamado pode ser muitas coisas, mas o nosso propósito nós temos que buscar. E o nosso maior propósito, eu creio, que é buscar a presença de Deus. É se relacionar com Ele, porque aqui é passageiro.
como eu estava assistindo hoje na live, né, do profeta Frederico, ele falando que os dons são emprestados, a unção é emprestada. Tudo é emprestado, nós não temos nada, mas nós precisamos buscar a presença, amém? E a Bíblia fala que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. É no secreto que a gente se quebranta para o Senhor. É no secreto que a gente se entrega. É no secreto que a gente rasga o nosso coração e diz: Senhor, eu preciso de ti, porque se eu não tiver o Senhor, meu Deus, eu não sei nem falar. Se eu não tiver o Senhor, meu Deus, de nada eu tenho, de nada importa, de nada vale, amém? Então é no secreto que nós somos alinhados, é no quarto de guerra, no quarto da oração que nós vencemos as nossas batalhas. E hoje o que a gente vê são crentes que não oram, são crentes que não buscam. Nós estamos vivendo um tempo de muitos evangélicos no Brasil, no mundo, mas poucos que buscam ter um relacionamento com o Senhor, poucos que buscam se entregar. E a palavra diz que Jesus é a porta, mas a partir do momento que a gente entra nessa porta, a gente precisa percorrer um caminho. Ele é o caminho. Eu tenho que andar alinhado com ele. Eu tenho que andar alinhado com a palavra. Não é tão simples assim o caminho da salvação. Aceitar Jesus é a porta para a salvação. Mas até lá nós temos um caminho a percorrer, amém? Nós temos um caminho a percorrer. E eu não quero perder minha salvação. Eu não quero ficar de fora. Amém? Eu não quero ficar de fora. Então, quem não consegue passar tempo no secreto, não conseguirá ficar de pé, pois ainda estamos numa matéria chamada carne. E a nossa carne vai desejar tudo o que é contrário a Deus. Nós só vamos conseguir vencer os nossos desejos, as nossas vontades, se nós estivermos alicerçados nele, porque nós ainda somos carne, amém? Nós ainda moramos numa carne, numa matéria, e nossa carne não quer orar, nossa carne não vai querer jejuar, nossa carne não vai querer buscar, nossa carne não vai querer, gente, as coisas espirituais, nossa carne vai querer descansar, nossa carne vai querer assistir Netflix, nossa carne vai querer ficar arrumando confusão com as pessoas, com quem nos olha torto, nossa carne não quer as coisas de Deus, amém? Nossa carne é inclinada para o pecado. Por isso que nós temos que alimentar o nosso espírito dia e noite e dia, até que ele venha. O Senhor nos deu uma chave poderosa que é a oração em línguas, e muitas das vezes nós não usamos. Se você ora em línguas, ora em línguas. Porque quem fala em outras línguas não fala ao homem, mas a Deus. É o seu espírito se comunicando com o Senhor. E o que a gente vê hoje é uma grande resistência com esse dom tão maravilhoso que o Senhor nos entregou. Tem igrejas que nem acreditam. É o único dom que os próprios crentes se levantam contra. É o dom de línguas. Mas à medida que a gente ora em línguas, eu digo por experiência própria, quanto mais a gente ora em línguas, mais flui o rio de águas vivas da gente. Quanto mais a gente ora em línguas, mais a revelação da palavra vem. Quanto mais a gente ora em línguas, mais a gente consegue discernir a palavra de Deus, mais a gente consegue se conectar com Deus e mais o Senhor vai trazendo revelação. Então, se você já ora em línguas, comece a orar mais e mais e mais e mais. Tá lavando os pratos, ora em línguas. Tá varrendo a casa, ora em línguas. Tá trabalhando, ora em línguas. Amém? E você que não ora, peça ao Senhor. Peça ao Senhor, porque Ele distribui os dons de acordo com a sua vontade. E é do desejo do Senhor que os seus filhos venham receber o batismo no Espírito Santo. É desejo do Senhor. É desejo do Senhor que eu e você venha ser cheio do Espírito Santo, amém? Então, nós temos que buscar desenvolver uma vida de oração, de jejum, de palavra. E parece que eu sempre bato na tecla, né, sobre isso, mas é algo que Deus tem falado comigo nesse tempo. É algo que Deus tem ministrado comigo nesse tempo. É algo que Deus tem me levado para esse lugar nesse tempo. E quando eu saio, o Senhor diz: ei, recalcula a rota. Volta para o lugar que eu te chamei. Recalcula a rota. Não é sobre fazer, não é sobre programações, não é sobre estar em tudo, mas é estar comigo. Porque o que vai sustentar um homem e uma mulher de Deus no público é a vida que ele leva em secreto. Amém? Porque muitas pessoas estão caindo porque param de orar. Porque muitas pessoas estão se desviando porque param de orar.
vivem de lembranças do passado. Ah, naquele tempo eu orava 2 horas, naquele tempo eu subi o monte, Não, meu irmão, Deus ele não é para vivermos de memória, não. Temos que viver o hoje. O Deus que te usava no passado é o Deus que vai te usar hoje. E é o Deus que vai te usar no futuro. O problema é que a gente se acomoda. A gente começa buscando ao Senhor, a gente começa ali com aquela chama do primeiro amor, e com o tempo nós vamos nos acomodando na caminhada. Mas hoje o Senhor está nos chamando, nos despertando como igreja para essa entrega no secreto, amém? Não devemos ser como os fariseus, que cumpriam todos os ritos, mas por dentro estavam vazios e distantes de Deus. E tem muita gente assim. Você conhece pessoas assim? Que parece ser de Deus, prega bem, louva bem. Meu Deus, já tem uma doutrina feita na mente, porém estão distantes do Senhor. E o Senhor, ele busca um povo diferente. O Senhor está à procura daqueles que ele pode contar, dos que estão nas malhadas, ou seja, no secreto, dos que não estão preocupados com o púlpito, dos que não estão preocupados apenas com isso. Porque o Senhor é que quando nós estamos no secreto, o Senhor é que nos apresenta. Amém? É o Senhor que nos faz conhecido. Então, quando ali Davi estava nas malhadas, né, aparentando que estava sozinho, esquecido, abandonado, mas o Senhor o conhecia. E o Senhor nos quer assim, escondido do mundo, mas conhecidos por Deus. Amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 4, verso 6. Eu comecei a ler Atos hoje e essa palavra me chamou muita atenção, que diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, se nós queremos ter uma vida alinhada com o Senhor, se nós queremos ser usadas pelo Senhor, nós não podemos abandonar a oração e o conhecimento da palavra. E aqui o que eu acho mais interessante é que ele fala: nós perseveraremos. Perseverar é dia após dia. Faça chuva, faça sol. Esteja difícil ou esteja fácil. É perseverar, é constância. E hoje é muito difícil nós termos constância, porque nós temos uma rotina, às vezes, muito corrida. Mas o Senhor busca de nós constância na presença. Constância, eu sempre falo, não é fazer muito um dia e nunca mais fazer, mas é todos os dias um pouquinho. Vai ter dias que você vai ter mais tempo, vai ter dias que vai ser menos tempo, mas todos os dias, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu quero, Senhor Deus, a tua presença. Eu estou aqui, Pai, perseverando, buscando, batendo até que a porta seja aberta, porque eu quero a ti. Amém? Então, não existe crescimento sem raiz. Aqui a igreja ela estava crescendo, e os apóstolos, né, como vocês, se vocês quiserem ler antes, convocou a multidão para explicar ao povo que iria escolher pessoas para ajudar ali no ministério, amém? Servindo, para que eles pudessem estar se dedicando à oração e à palavra. Então, sem oração, sem palavra, não crescemos saudável, amém? Eu vi um pastor falando que pastor Hernani Santos falando outro dia num culto que eu estava assistindo dele, e ele falando que um pássaro ele precisa das 2 asas para voar. Assim somos nós. Nós precisamos da oração e da palavra. E eu fui ver os comentários, uma pessoa comentou assim: nós somos como um avião, precisamos das 2 asas, a oração e a palavra. E o jejum é o motor para fazer crescer. Então, nós precisamos buscar o Senhor, amém? É tempo de nós mergulharmos verdadeiramente na presença de Deus até que nada mais importe. E outra frase que eu ouvi dele, ele falando assim, que muitas pessoas podem estar com Deus em doutrina, mas com o diabo em conduta. Essa palavra falou muito comigo, porque muitos aparentam, como eu falei, estar cheio de Deus, mas não tem conduta de cristão. Eu tenho certeza que você já se cruzou com uma pessoa assim, que aparenta ser de Deus, mas não tem nenhuma conduta de cristão. E essa frase
falou muito comigo, falou muito comigo, falou muito comigo. E para que a gente venha ter uma conduta de cristão verdadeiramente, para que a gente não venha ter o diabo na nossa mente, na nossa conduta, na nossa postura, nós precisamos, gente, ter vida com Deus. Não é brincadeira. Não é brincadeira, gente. Se nós não tivermos vida com Deus, nós não vamos nos sustentar. O tempo, os dias estão maus. A tendência não é melhorar, é piorar, porque o Senhor bate as portas e é cumprimento da palavra. Então, nós precisamos buscar o Senhor para que a gente venha resistir aos dias maus. E é para esse lugar que o Senhor nos chama, porque nós estamos vivendo um tempo de apostasia. E se a gente não orar, se a gente não buscar, se a gente não jejuar, nós vamos cair, nós não vamos ficar de pé. E isso me traz muito temor mesmo. Isso me traz um temor que ontem de madrugada, eu me peguei lendo lá em Romanos, e depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês, sobre pecados, né, que muitas das vezes nós crentes cometemos, e ali eu comecei a chorar, e começou a me dar muito temor. Porque quando nós estamos em Deus, o Espírito Santo ainda nos entristece. Ele faz a gente sentir quando a gente erra. Ele traz aquele sentimento, olha, filho, isso aqui está errado. E quem não busca, quem não ora, como é que vai ter sensibilidade de discernir a voz de Deus? Então, o Senhor está nos chamando para que a gente venha orar, para que a gente venha buscar, porque o espírito do anticristo está aí, né? O espírito da rebelião, amém? E nós precisamos nos firmar cada dia mais na rocha, que é Jesus. E algo que eu aprendi ao longo da minha caminhada, que a oração, você não nasce sabendo orar, você aprende a orar. A oração é um hábito, e muitas das vezes a gente se compara, né, quer ficar ali orando 1 hora, 2 horas, mas assim como nós temos disciplina para ir para a academia, no começo é bom? Não é, a gente não gosta, você não gosta, mas à medida que você vai indo, o seu corpo vai se adaptando, você vai gostando até virar uma rotina, até virar uma disciplina, algo que você gosta, mas você precisa ir todos os dias, você precisa praticar, amém? Assim é a nossa vida com Deus, nós precisamos todos os dias praticar o hábito da oração, nós precisamos todos os dias nos render na presença de Deus, porque senão a gente não vai desenvolver uma vida de oração, amém? Então, comece 15 minutos, 20 minutos, vá para o secreto, fale com Deus, leia a palavra, busque a palavra, amém? E temos que parar de dar desculpas, porque muitas das vezes a gente dá muita desculpa para Deus. Ah, mas Deus sabe, né, que eu estou muito cansada. Deus sabe, porque eu estou trabalhando muito, eu estou sem tempo. Não, mas Deus sabe, porque eu tenho Theo, né? A Theo toma meu tempo todinho, eu não tenho tempo. Ah, mas Deus sabe que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E a gente vai dando desculpa, e o tempo vai passando, e a gente vai ficando cada vez mais frio espiritualmente, com o nome de cristão, mas de cristão não tem nada, não parecemos nada com o Senhor, e as vidas perecendo, e as pessoas cada vez mais distantes de Jesus, e a igreja que era para estar fazendo algo não está, porque a igreja está muitas das vezes pior do que o mundo, porque pelo menos o mundo não conhece, e nós conhecemos. Amém? Gente, nós precisamos nos despertar, mulheres que estão aqui, porque tem pessoas padecendo lá fora. As trevas estão dominando, o mundo está dominando, e às vezes o Senhor quer nos usar. E o Senhor nos chama para um tempo de quebrantamento, de arrependimento, de clamor, de lágrimas, clamar, chorar pelos perdidos, clamar pelas almas que estão padecendo, amém? Precisa doer em nós como cristãos, ver uma alma perdida. Precisa doer em nós como filho de Deus, ver uma alma padecendo, ver uma alma enferma, ver uma alma ali nas trevas. Precisa doer em nós como filho e filha de Deus. Nós precisamos sentir o que Jesus sente. Jesus não quer perder nenhum dos seus filhos. E assim, o Senhor, ele nos chama, o Senhor, ele nos comissiona. O Senhor pode fazer tudo, mas ele não quebra os seus princípios. Amém? Ele quer usar a mim e a você. Eu e você somos ponte para que o evangelho chegue a outras pessoas. Amém? Assim como um dia pessoas foram usadas para nos alcançar,
Se nós estamos aqui hoje é porque alguém falou de Jesus para nós. Alguém fez algo pela nossa vida. Alguém orou, talvez pessoas que você nem saiba. E assim nós temos que ser também. Eu estava ouvindo essa ministração, né, e o pastor falando que nós somos frutos ainda da igreja primitiva, lá de Paulo, que está dando fruto até hoje. Ou seja, me lembra da passagem lá de João 15, deram frutos e frutos que permaneçam, não foi um fruto passageiro, porque eles estavam ligados à videira. Aleluia! Será que eu e você estamos dando frutos que permanecem? Qual é o fruto que nós estamos deixando para a próxima geração? Qual é o fruto que nós estamos deixando para os próximos que estão por vir, para os nossos filhos, nossos netos? E eu ouvindo uma palavra, e ele falava que até a Bíblia estão mudando o nome agora de pecado para outro nome, de oração para outro nome, as Bíblias mais atuais. E vai chegar um tempo que vai ser difícil achar uma Bíblia com um texto fiel. Amém? Porque nós estamos nos adaptando ao mundo. Aleluia. E o evangelho sobrevive até hoje, como eu falei, porque pessoas decidiram perseverar. Perseverar em quê? Na oração e no ensino da palavra. Eu e você precisamos estar cheias da oração, cheias do ensino da palavra, cheia da palavra de Deus, para que a gente possa ganhar as pessoas. Não é por força, não é por violência, mas é por meio do Espírito Santo de Deus. E todas as vezes que eu e você se coloca para orar, para buscar, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui todos os dias, nós orando, nós buscando, nós jejuando, o coração de Deus se move. Amém? Aleluia. Aleluia. Nós precisamos desse lugar, meninas. Nós precisamos voltar a esse lugar. A oração, ela é um ofício de todo crente. É obrigação nossa, é a forma de nós nos relacionarmos com Deus. Como é que nós dizemos a Deus, dizemos que amamos a Deus se nós não oramos, se nós não lemos a sua palavra, que é o básico? Quando eu leio a palavra de Deus, Deus está falando comigo. Quando eu oro, eu estou falando com Ele. Então, o Senhor nos chama para esse lugar hoje, de entrega. Parece uma palavra dura, mas primeiro bateu em mim, primeiro o Senhor me chicoteou. Então, muitos duvidam às vezes e até questionam. Pessoas, às vezes, que têm um sonho profético, que têm uma visão, pessoas que caem na unção, muitos julgam, muitos questionam, mas essas mesmas pessoas não pagam preço, não oram, não jejuam, não querem sair da religiosidade para viver o que essas pessoas vivem. Aí quer ter sonho, quer ter visão, quer ter direção, mas não busca. Amém? Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós saímos das águas rasas e nós mergulhamos no rio do Espírito, revelações sobrenaturais vêm sobre a nossa vida. Amém? Quando nós levamos a nossa mente cativa ao Senhor Jesus através do ensino da palavra, através da oração, através de uma busca intensa. A nossa mente é transformada. Eu não sei você, mas no início da minha conversão, eu li a palavra de uma forma, hoje eu já leio de outra. Mas porque eu não me acomodei. Nem que seja um versículo, eu leio. Do mesmo, se eu não tivesse lido, eu estaria da mesma forma, talvez até pior. Mas eu continuei perseverando, mesmo sem entender. Tinha dias que eu li, eu disse, eu não estou entendendo nada, mas eu vou continuar aqui lendo. Tem dias que eu vou orar do Senhor, eu estou orando hoje por disciplina, mas eu não estou sentindo nada, não quero orar, não quero estar aqui, mas eu estou aqui. Então nós precisamos, se nós queremos verdadeiramente a Deus, nós precisamos sair do raso, nós precisamos andar no rio do Espírito, nos edificando. Quanto mais profundidade, mais revelação. Você quer ter revelação? Você quer ser um canal usado por Deus? Se aprofunde nele. Se aprofunde nele. Até você ser amiga de Deus. Até você conquistar o coração de Deus. Eu quero conquistar o coração de Deus. Eu digo, Senhor, eu quero conquistar o teu coração. Eu quero ser tua amiga, eu não quero só ser tua amiga, eu quero que o Senhor seja meu amigo.
que é que o Senhor viu em Noé, que o mundo estava corrompido, mas o Senhor olhou para ele e disse: epa, esse não, esse é íntegro, esse é fiel. Aleluia. Noé veio de uma geração toda corrompida, que foi ali de Caim. Mas ele foi achado justo, íntegro, reto diante de Deus. Amém? Caim edificou uma cidade inteira sem Deus. Ei, Deus não está preocupado com estrutura. Deus não está preocupado se a gente prega bonito, se a gente louva bonito, se a gente faz bonito. O diabo também é longânimo. Você tem noção que Caim construiu uma cidade inteira sem Deus? Ele edificou uma cidade inteira. Vai lá para Gênesis que você vai ler sobre isso. Sem Deus. Então tem muita gente construindo muita coisa aí, mas sem Deus. Mas nós, aparentemente, no mundo natural podemos não ter nada, mas nós estamos gerando frutos no espírito. Amém? Profundidade no espírito. Amém? E é esse lugar que Deus nos quer. Então, chegou o tempo, eu coloquei aqui, né? Chegou o tempo de nós nos preocuparmos com a presença, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. A Bíblia não fala? Buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas, e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós colocamos a presença de Deus como prioridade, as outras coisas nos serão acrescentadas. Não precisamos nos preocupar. Isso não significa que nós vamos ser acomodados, que não vamos trabalhar, que não vamos fazer nada. O que eu quero dizer é que a presença, quando nós priorizamos o Senhor, as outras coisas Ele provê, Ele abre as portas, Ele dá a direção. Amém? E hoje o Senhor está nos chamando para que a gente venha sair do raso, para que a gente venha sair da superficialidade, para que a gente não venha negociar o lugar secreto, o lugar de oração, o lugar de busca, amém? Para que a gente não venha negociar os princípios da palavra. Não é mais tempo de nós brincarmos, de sermos crentes. Precisamos parecer mais com Deus do que com o mundo. E a gente está vivendo num tempo que a igreja do Senhor Jesus está mais parecida, quer parecer mais com o mundo do que com Jesus. Dizem que é com o propósito de atrair pessoas. Mas Jesus nunca precisou aparecer com o mundo para atrair pessoas. As pessoas eram atraídas por Jesus, pela unção, ó, pelo rio que fluía sobre ele, pelos milagres, pelo poder, pelo ensino. As pessoas se assentavam para estar ali ouvindo, porque ele tinha algo para entregar, porque ele tinha a presença de Deus, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. E é isso que o Senhor quer de nós. A igreja não tem que parecer com o mundo para ganhar vidas. A igreja precisa parecer com Jesus. E nós só parecemos com Jesus quando nós buscamos a face dele, quando nós buscamos a presença dele, quando nós buscamos ter o caráter dele. E hoje o Senhor nos chama para esse despertamento. Hoje o Senhor nos chama para esse despertamento espiritual, que o Senhor venha despertar em nós a sede, a fome pela presença dele. Amém? Aleluia. Aleluia. O Senhor ministrou comigo lá a passagem quando Moisés ia entrar na terra prometida. O Senhor já tem falado comigo essa palavra vários dias, de que não importa a terra prometida sem a presença de Deus, de que não importa bens, de que não importa riquezas, de que não importa nada, nada nesse mundo, o melhor emprego, a melhor estabilidade, o que quer que seja, o melhor cargo, o melhor ministério, não sei, não importa se o Senhor não estiver. E eu acho muito forte essa passagem de Moisés, quando o Senhor diz: vai, Moisés, eu enviarei um anjo. E Moisés olha e diz: não, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. E eu entendo, porque se a presença não tiver, de nada importa. Se a presença não tiver, meu irmão, minha irmã, a presença de Deus é que vai nos sustentar. Não adianta ganharmos tantas coisas se perdermos o principal, que é a presença de Deus. Então, quanto mais eu e você tem vida com Deus, mais longe do pecado ficamos. Porque é impossível alguém que busca a presença de Deus não ter nojo daquilo que fere a santidade de Deus. Porque o Espírito Santo traz esse constrangimento dentro de nós e essa tem sido a minha oração. Senhor, me faz tomar nojo por aquilo que não vem do Senhor. Arranca de mim, Senhor Deus, os pecados, as transgressões, as iniquidades.
Tira de mim, Senhor, o que não vem do Senhor. Essa tem sido a minha oração. Senhor, me alinha, me confronta, me limpa, me corrige, me purifica, me liberta, me cura em nome de Jesus, mas não me deixa achar que estou no caminho certo quando estou no caminho errado. Não me deixa passar uma vida enganada, Pai. Essa tem sido a minha oração para que o Senhor não me deixe enganada, achando que eu estou trilhando o caminho que Ele quer, mas eu não estou, eu não quero isso, eu quero orar para que você também não queira isso, para que você não venha achar que está no caminho certo sem estar, que o Senhor hoje nos desperte, que o Senhor hoje nos mostre o caminho certo, que o Senhor hoje nos mostre onde nós precisamos alinhar a nossa vida, amém? Então, o que o Senhor ministrou comigo, né? Eu estava vendo um livro sobre os grandes avivamentos, e o Senhor falou comigo que uma pessoa só, você, da sua casa, do seu quarto, do seu secreto, pode mudar a história de uma nação inteira. A sua voz tem poder de mudar a história de um país, de uma rua, da sua família. A gente teve uma escola de intercessor esses dias e a pessoa que veio ministrar, ela falando sobre o poder, né, ali da intercessão, da oração, e muitas das vezes a gente quer confrontar, mas às vezes não é o confronto, é a oração. É você sair ali para o quarto de guerra e apresentar aquela situação. Às vezes tem um filho nas drogas, tem um marido que está desviado, você ir ali para o secreto orar. Você quer ganhar seus pais e ali apresentar todos os dias em oração, Senhor, eu te apresento o meu pai, eu te apresento a minha mãe, o meu esposo, os meus filhos. É você sair na rua já declarando que rios de águas vivas fluam, para que a gente saia dessa mesmice, já saia na calçada da sua rua declarando que o Espírito Santo venha habitar naquela rua. E ela falando isso, e aquilo me tocou muito forte, ela falando, não precisa a gente estar gritando, você pode estar na sua escola e orando ali ao Senhor, baixinho, você pode sair na sua casa e orar pelas pessoas, ungir o ambiente, ninguém nem precisa saber, só você e Deus. E é isso, o Senhor busca mulheres posicionadas, a princípio dentro do seu lar. O Senhor busca mulheres posicionadas primeiro consigo mesmo e com o Senhor. O Senhor busca de nós hoje, nessa noite, o Senhor nos traz a memória que nós precisamos criar raízes nele, permanecer nele, é tempo de nós despertarmos para a oração. Vai ter que temos que encaixar na agenda. Se nós queremos algo do Senhor, nós temos que encaixar não, né? Priorizar ele na nossa agenda. Acordar mais cedo, fazer um sacrifício de orar na madrugada, fazer um sacrifício de ir dormir mais tarde, eu não sei, mas ele precisa ser a nossa prioridade. Ele precisa ser a nossa prioridade, amém? Chegou o tempo de vencermos nossas guerras no joelho, no lugar secreto. Chegou a hora de nós nos humilharmos perante o Senhor, buscando a sua face. Chegou a hora de nós nos despertarmos como igreja. Aleluia. Talvez na sua igreja as pessoas não oram, não querem nada com Deus, mas tem você. Deus te colocou lá por um propósito. Talvez na sua casa só tem você posicionada, mas o Senhor te colocou nesta casa por um propósito. Aleluia. Talvez só tem você crente na sua família, mas é você mesmo que o Senhor quer. É o Senhor, é você mesmo que o Senhor quer usar. É você mesmo que o Senhor quer usar dentro da sua casa para alcançar a sua família. Aleluia, se o Senhor te chamou é porque é com você que começa. Não terceirize a responsabilidade que o Senhor colocou nas suas mãos. Talvez só tenha você crente no lugar do seu trabalho, mas é através do seu testemunho que aquelas vidas vão querer conhecer Jesus. Mas você está cheio de Deus para levar uma palavra quando alguém estiver triste, quando alguém estiver passando por uma situação. Você vai ter uma palavra do Senhor para dar àquela pessoa. Aleluia, eu digo, Senhor, eu quero estar cheia, não é para que o meu nome venha ser glorificado, eu não quero nem que as pessoas me conheçam, mas eu quero que as pessoas tenham um encontro contigo. Eu quero estar cheia para sair ali na rua, Senhor, e ver alguém na cadeira de roda e orar, aquela pessoa sair andando, e ela saber que foi Deus e ela se converter. Eu quero estar cheia, Senhor, para ir aqui, ó, impor as minhas mãos aqui sobre os hospitais e eu ver as notícias de que aquele hospital houve uma cura em massa. Eu quero estar cheia para que o nome do Senhor seja glorificado. E o Senhor tem me despertado e quer despertar você para isso.
Eu quero estar cheia dele, para quando alguém vir me pedir um conselho, eu tenho uma palavra de sabedoria para dar, não baseada no que eu quero, no que eu acho, mas no que o Espírito Santo de Deus quer falar. Eu quero estar cheia de Deus para que quando eu for na manicure, for na cabeleireira, for em qualquer lugar fazer minha unha, meu cabelo, não sei o quê, mas eu tenho uma palavra para aquela mulher que está ali, aflita muitas das vezes, uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação, uma direção. Eu quero estar cheia de Deus para que eu venha ser um canal dele na terra. E ele quer nos usar. É propósito do Senhor usar a mim e a você para ganhar o mundo inteiro. Mas o nosso ide começa por Jerusalém. Primeiro em Jerusalém, depois nas nações. Primeiro em Jerusalém, primeiro é no seu lugar, primeiro é na sua casa, primeiro é com você, com seus filhos, com seus pais, com a sua família. E muitas das vezes nós não demonstramos Jesus, porque nós não estamos cheias. Nós precisamos nem estar cheias, nós precisamos estar transbordando. Porque cheio ainda é pouco, cheio é só para a gente, é transbordo, é transbordo, é transbordo, é transbordar. É já andar debaixo da nuvem da glória, é já andar na dispensação do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Já está transbordando para que o rio de glória, de unção, de poder flua através da sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Esteja disponível, esteja pronta. Eu quero te desafiar a essa semana você pensar em 3 pessoas e você demonstrar um ato de amor por essas pessoas. A você estar orando por essas 3 pessoas que o Senhor te direcionar. E não só orar, mas você demonstrar com atitudes Jesus. Seja você mandar uma oração, seja você convidar essa pessoa para um café, eu não sei o que Deus vai direcionar você a fazer. Mas eu quero te desafiar neste dia a demonstrar Jesus. Porque muitas das vezes nós queremos ganhar Jesus, ganhar as pessoas à força, mas nós não demonstramos Jesus. E eu falo por mim, começa por mim, começa por mim. Pode ser seu esposo, pode ser seu filho, pode ser sua mãe, pode ser seu amigo, pode ser um desconhecido. Demonstre Jesus nas suas atitudes. E eu quero te desafiar para que essa semana você venha orar, pedir ao Espírito Santo quem são as 3 pessoas que você vai fazer algo por elas, para demonstrar o amor de Jesus por elas. Às vezes é uma oração, às vezes é apenas um versículo que vai mudar o dia daquela pessoa. E começa a orar, e começa a pedir direção, e começa a pedir revelação ao Senhor, o que aquela pessoa está vivendo, o que aquela pessoa está passando, qual é a fase daquela pessoa. E se for um desconhecido na rua, amém, peça direção ao Senhor. Senhor, eu quero sair na rua e quero encontrar um desconhecido e quero falar de Jesus para essa pessoa. Eu não sei o que Deus vai te direcionar, mas eu vou entrar nesse propósito também. Eu não sei o que Jesus vai falar contigo, mas chegou a hora de nós sairmos da nossa zona de conforto, amém? Sairmos da nossa zona de conforto, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Não estou conseguindo buscar sozinha, vou buscar ajuda, vou buscar alguém que possa me ajudar, porque o ferro afia o ferro, vamos estar juntos num só propósito, buscando ao Senhor, amém? Porque tem pessoas todas aqui, eu sempre falo, sempre busco, às vezes ajuda, oração, direção. Não posso, às vezes eu não falo todos os dias, mas sempre estão em minhas orações. E eu sei que eu estou nas orações de vocês também. Tenho convicção disso. E tem tempo que o Senhor nos recolhe mais. Mas esse tempo de que o Senhor nos recolhe é o tempo de preparo para que a gente vá, para que a gente faça o ID. Nós precisamos fazer o ID, sim, mas nós precisamos nos encher do Espírito Santo para que possamos ser usadas e ousadas, para que aquelas vidas que estão padecendo venham ter um encontro com o Senhor. Amém? Então, nessa noite, eu queria orar pela sua vida. Queria declarar que o Espírito Santo venha invadir o seu coração nessa noite. Eu vou fechar aqui minha câmera para me orar. Amém?
Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero te apresentar, Pai, a vida de Sayonara, a vida de Eduardo, a vida de Mônica, a vida de Aline, a vida da profetisa Ruth, Pai, a vida de Meire, Senhor Deus, que está nesse ambiente. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, Pai, vem encher elas do teu Espírito nesta noite, Pai. Ô Espírito Santo, se tem alguém aqui que ora em línguas, Pai, travou, parou, não está mais orando em línguas, Pai, eu oro, Pai, para que o Senhor derrame um renovo sobre a vida delas. Radarabaiá, sobedecantarabaçô. Pai amado, Pai querido, que todo bloqueio, Pai, para essa vida não orar em língua seja quebrado agora, seja cancelado agora. Toda mentira, todo engano do diabo na mente, Pai, para que essa pessoa não venha orar em língua, Senhor Deus, saia agora da mente dela, da garganta dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ministro, Senhor Deus, nessa noite o batismo no Espírito Santo sobre a vida de Sayonara. Eu te peço, Espírito Santo, que línguas repartidas como que de fogo venha sobre a vida dela, que toda trava, Senhor Deus, para que ela não ore, Pai, caia por terra no nome poderoso de Jesus. Senhor Deus, eu declaro um renovo sobre a vida de Sayonara, sobre a vida de Eduarda. Racantaia sobe de cantarabaia sobe de cantarabaçou. Senhor, derrama um renovo sobre a vida de Eduarda. Pai, eu não aceito que ela volte para nenhum cativeiro ao qual o Senhor já tirou. Rabadaia sobe de cantarabaçou. Eu não sei o que ela está passando, mas eu já repreendo agora esse espírito de morte. Racantarabaia sobe de cantarabaçou. Esse espírito que quer trazer frieza, que quer trazer morte espiritual, eu te repreendo agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro um renovo sobre a vida de Eduarda nessa noite. Iracantarabaiá sobe de cantarabaixô. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu declaro um renovo sobre a vida das tuas filhas. Eu te peço, Espírito Santo, toca, 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 Espírito Santo, libera, Espírito Santo, do teu poder, aviva as tuas filhas, Senhor, aviva as tuas filhas, Senhor, libera sobre elas sede e fome pela tua presença, Senhor, libera sede e fome, Senhor Deus, pela tua presença, Pai, sobre a vida delas, Senhor Deus, eu te apresento a vida de Aline, Pai, nessa noite, Senhor. Oh, Espírito Santo, que todo cansaço físico, espiritual, que todo cansaço emocional seja arrancado agora. Harabaia sobe de cantarabaçô. Libera um refrigério sobre a alma de Aline nessa noite. Libera um refrigério, Espírito Santo, sobre a mente dela. Rabadaia sobe de cantarabaçô. Senhor, tu sabe, tu conhece o íntimo, tu conhece o profundo. Tu sabe, Senhor, que ela tem sede e fome de ti. Tu sabe, Senhor, que ela tem sede e fome da tua presença. Senhor, tudo que impede dela te buscar mais, dela orar mais, Senhor Deus, eu te peço seja arrancado agora, Senhor, em nome de Jesus. Reveste ela, Senhor Deus, nesta noite. Senhor, derrama um renovo sobre Meriane. Pai, arranca toda enfermidade, toda dor de cabeça, física e espiritual. Em nome de Jesus, seja arrancado agora. Senhor, derrama um renovo sobre a alma da tua filha. Derrama um refrigério sobre a vida dela. Derrama descanso. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, libera mais da tua unção, libera mais do teu poder, libera mais, Senhor Deus, da tua presença. Senhor Deus, eu te apresento a vida da profetisa Ruth. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro pela vida dela nessa noite. Pai, eu intercedo pela vida dela. Eu clamo, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor continue a usando com graça, com poder, com unção, Pai. Que o rio do teu espírito flua através dela, que o rio do teu espírito flua, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que através da vida dela, Senhor Deus, em nome de Jesus, esse lugar que ela mora seja alcançado, essa rua que ela mora seja alcançado. Senhor Deus, em nome de Jesus, desperta os dons, desperta os dons, desperta o chamado. Harabaia sobe de cantarabaia soquitaraba sobre cantarabaçô, e que ela seja uma tocha viva, Senhor, que ela seja uma tocha viva, Senhor Deus, em nome de Jesus, nas tuas mãos. Harabaia sobe de cantarabaçô. Senhor, eu te apresento a vida de Mônica, Senhor Deus, que está aqui. Senhor Deus, visita ela, visita a casa, visita a filha, Senhor Deus, em nome de Jesus, visita todas as áreas da vida dela. Senhor Deus, derrama renovo. Rabadaia sobe de cantarabaia soquitaramanarabacantaramasô. Senhor, toca na tua filha, toca na tua filha, dá ela força, dá ela vigor, dá ela coragem. Harabaia cantaraba sobe de cantarabaçô.
Que toda guerra espiritual dentro do lar dela caia por terra. Que toda investida, Pai, do diabo contra a vida dela, a casa dela, a família dela caia por terra. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus, eu libero, Senhor Deus, nessa noite, Pai. Sobre a vida das tuas filhas que aqui estão, Senhor Deus. A unção, Pai, que está sobre a minha vida, que o Senhor derramou sobre a minha vida. Pai, o óleo que eu tenho gerado nas madrugadas. Senhor Deus, eu libero sobre a vida de cada um que aqui está. Eu libero sobre elas esse renovo, esse óleo, essa unção, essa sede, essa fome, pela tua presença. Eu declaro em nome de Jesus que ouviremos os testemunhos, aquelas que não estavam conseguindo mais orar, voltando ao lugar secreto, aquelas que estavam se sentindo oprimidas, cansadas, depressivas, em nome de Jesus eu declaro um renovo, o óleo do Espírito Santo, um óleo de alegria, e que o Senhor venha trazer sobre a vida de cada um um despertamento espiritual, um óleo novo, uma unção nova, e que toda preocupação, que toda ansiedade, que todo medo caia por terra agora, em nome de Jesus. Que toda mentira do diabo lançada contra essas vidas caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, flua sobre a vida delas, flua sobre a vida delas, assim como em Atos 2, Senhor Deus, que o Senhor veio como forte vento, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha encher, 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 encher as tuas filhas, Radarabaiaçô, com esse óleo, que o Senhor venha encher as tuas filhas, Senhor Deus, com essa unção, Arabaiaçô, Cantarabaçô, que o Senhor venha despertar elas, Senhor Deus, para orar, para ler a palavra, para jejuar, vem dando estrutura, Arabaiacandaramanaiacan, vai dando estrutura física, estrutura espiritual, estrutura, Pai, emocional, no nome poderoso de Jesus. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que a partir de hoje, a partir desse momento, elas irão ler a palavra com uma nova perspectiva. Eu quero declarar, Deus, que o Senhor trará revelação, revelação da palavra, revelação, revelação da palavra, revelação de quem é Jesus, revelação de quem é o Espírito Santo. Eu te peço, Espírito Santo, toca nelas agora, desperta, libera, Espírito Santo de Deus, da tua unção. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que elas venham sentir sede, que elas venham sentir fome, que elas venham sentir, Senhor Deus, o desejo por ti. Que toda frieza espiritual saia agora, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que toda frieza espiritual saia agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que o óleo fresco do Espírito Santo, que o vinho novo seja derramado sobre a sua vida, que o Senhor venha derramar sobre a sua vida um inconformismo, que você não se conforme com o sistema, que você não se conforme com as pessoas que não buscam a Deus, mas que você venha ter um fogo cerrado no seu peito, um fogo cerrado para buscar a presença, um fogo cerrado para estar na presença. Hoje o Senhor nos chama para um lugar na presença dele. Hoje o Senhor nos chama, nos pega pela mão, e nos leva de volta ao primeiro amor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada. Aleluia, aleluia, aleluia. Se eu for orar, eu passo a noite orando. Aleluia, obrigada, Espírito Santo, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua presença. Aleluia. Amém, meninas? Vocês estão aí? Curta aí. Aleluia, que vocês sejam renovadas pelo Espírito Santo nessa noite, amém?
vocês sejam tocadas pela glória, pela presença dele. Se você não estiver conseguindo ler a Bíblia, coloca ali no fone, coloca a Bíblia falada e fica ouvindo a palavra. Se você não estiver conseguindo orar, coloca um fundo musical, um louvor e vai conversando, vai conversando. O Senhor não busca palavras bonitas. Muitas das vezes a gente acha que o Senhor quer uma boa eloquência, mas o Senhor quer um coração entregue. Não se preocupe com o que você vai falar na presença de Deus, só vai. As palavras vão vir. E se as palavras não virem, permaneça naquele lugar, porque Ele vai te ministrar. Arababababaxê. Arabaiaçô, derecantarabayaçô. Mude a atmosfera, mude a frequência. Arabadaia cantarabaçô. Coloca um fundo, coloca um louvor. Acantaiaçô, bedecantarai, adore, glorifique. Quando você não tiver o que dizer, fique ali adorando, dizendo que ama Ele, dizendo que ama Ele. E de repente a glória vem. De repente a presença vem, Harabaia soube de cantará, e quando ele chega, Rabaia soube de cantará, tudo muda. Às vezes tudo que você vai ter para entregar é suas lágrimas. Chore, chore na presença de Deus. Se é isso que você tem para entregar, chore, entregue, entregue ao Senhor. Aleluia, não sei o que você tem para entregar, mas entregue o melhor nardo. Entrega o melhor nardo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém, meninas? Glória a Deus. Essa foi a palavra de hoje, meninas. Obrigada por todas vocês que estiveram aqui. Que o Espírito Santo de Deus continue ministrando no coração de vocês e que se vocês tiverem algo para falar dessa célula ou algo específico, pode falar comigo no privado. Ruth já está ali caindo de sono. Já é hora de acordar de novo. Eita Deus, não é fácil não, viu, a vida do crente, mas nós vamos prosseguindo, amém? Eu queria chamar a Aline para fazer a última oração de hoje, amém? Senhor, meu Deus, querido, amado e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Pai amado e querido, por tua graça, por tua misericórdia, Pai. Te agradecer por essa palavra, te agradecer, Pai amado e querido, pela direção do teu Santo Espírito, Pai, sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, pela presença dessas irmãs que aqui estão. Obrigada, Senhor, por essa célula abençoada que tem, Pai, nos fortalecido com a tua palavra. Obrigada pela vida de Patrícia, Pai. Obrigada pelos louvores que Ruth trouxe. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por teu cuidado, Senhor. Obrigada por nos ver, Pai. E reconhecer, Pai, que nós não somos nada sem ti. Reconhecer a nossa fraqueza e mesmo assim, Pai, nos fortalecer e estar conosco, Pai. Todo santo dia. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, a nós e a nossa família. Acampa os teus anjos, Pai, em cada casa, Pai. Dessas mulheres que estão aqui, as que também não puderam entrar nessa célula hoje. Nos abençoa, Pai, nos livre e nos protege, Pai. Entregamos o nosso amanhã em tuas mãos, Pai. Que a gente venha ter uma noite de descanso abençoada. Que a gente venha revigorar as nossas forças em ti, Pai. Porque amanhã é um novo dia. E que seja feita a tua vontade, Pai, sempre em nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meninas. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando vocês, amém? Até a próxima, se Deus assim nos permitir.